Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do RBX Soft. Meu nome é Jaqueline e eu faço parte do time da consultoria aqui da RBX Soft. E hoje eu vou estar falando sobre uma integração muito interessante, que é uma integração com a OZMap junto com o RBX Soft. Então, o que essa integração ela faz junto com a RBX Soft? Ela ajuda os provedores de internet a realizar o mapeamento, a configuração, o projeto de todas as suas conexões para que vocês aí tenham uma facilidade para visualizar o que tem ainda de disponível e até se organizar, né, referente a todas as instalações de serviços prestados ao cliente. Né? Eu vou estar mostrando para vocês como que realiza a configuração aqui no RBX e também como que você realiza o procedimento de fazer, né, a utilização da integração. Então, basicamente, para você fazer a configuração aqui no RBX, você vai utilizar o seguinte caminho. Então, aqui no campinho mesmo de busca, digitando somente a opção OSIMAP, ele já apresenta lá o caminho para você fazer a configuração. Igual eu estava falando, para você ter essa opção, você precisa entrar em contato com um de nossos consultores, né, comerciais, e adquirir a integração OSIMAP juntamente com o RBX. Tá? Em seguida, você irá passar por um treinamento para que você consiga daí estar configurando junto com o consultor e também realizando testes para que você saiba como utilizar a integração. Então, aqui, empresa, parâmetros, integrações, OSIMAP. Quando eu clico aqui em OSIMAP, ele já me direciona para a tela de integração. Aqui a gente tem alguns campos a serem preenchidos. No meu já está preenchido, pois eu estava realizando um teste para fazer o webinar com vocês. Mas o de vocês vai ser necessário solicitar esses campos, né, de preenchimento para o OSIMAP e em seguida você já pode incluir as informações. Os campos são URL, então aqui o campo de URL, ela vai ser muito parecida com essa que está aqui na minha tela, né? Ela vai começar com https, sandbox.osimap.com.br. Daí, em seguida, vai ser o domínio de vocês, /API, /V2. Então, aqui no campo de ajuda, a gente também tem um exemplo para que vocês possam estar verificando como inserir essa URL corretamente. Abaixo a gente tem um token que é fornecido também pela OSIMAP, para que vocês incluam neste campo, e o raio de viabilidade. Esse raio de viabilidade é a viabilidade em metros que você vai conseguir fazer a verificação de todas as CTOs, de todos os splinters que estão conectados lá no seu projeto junto com a OSIMAP. Então, você tem lá o seu projeto com a OSIMAP, já está tudo cadastrado, já as OLTs, tudo cadastrados, e agora só falta fazer as conexões juntamente com cada instalação que o seu técnico vai fazer, ou de acordo com o seu comercial que vai realizar aquela viabilidade técnica junto com algum cliente que está prospectando. Então, configurou isso daqui, clicou em salvar, a integração já é para funcionar perfeitamente. E você já pode dar início à configuração da integração junto ao cadastro do cliente. Ele será utilizado sempre através de um pedido, seja num pedido avulso ou num pedido realizado através do app Salesforce. Isso mesmo, a integração ela também funciona através do app Salesforce e o app Workforce. Então, se você tem o seu vendedor que trabalha externo, PAP, com os clientes, prospectando, quando ele for fazer o lead lá, fazer a consulta, pegar todas as informações do cliente, ele já consegue verificar se naquela região ele possui viabilidade técnica para atender aquele cliente, através do app Salesforce. E através do app Workforce, o seu técnico também vai conseguir utilizar a integração do OSIMAP. Então, ele vai conseguir fazer a ativação, né, do equipamento e também
o cancelamento daquela ativação, caso haja necessidade. Eu vou mostrar para vocês, então, como que vai funcionar nessa parte 1, a configuração, a inclusão, né, através do pedido e a reserva aqui pelo sistema web. Na parte 2, eu vou mostrar para vocês, que vai ser na semana que vem, os apps, como que irão funcionar junto com a integração RBX e Usimap. Então, aqui, empresa, clientes, mercado. Eu vou criar um cadastro de um cliente mercado que eu estou prospectando e vou cadastrar o cadastro dele para verificar se no endereço que ele disponibilizou para mim vai apresentar viabilidade. Então, eu vou clicar aqui em novo. Aqui, pessoa física. Então, eu já estou com o meu gerador aqui de CPF. Eu vou gerar um novo CPF aqui para incluir, né, no sistema. Aqui, como os campos não são obrigatórios, eu vou estar preenchendo somente o necessário, mas caso o seu sistema seja obrigatório, todos serão preenchidos conforme a necessidade. Eu vou colocar aqui o nome Webinar Usimap, o CEP, eu já tenho um CEP aqui que eu vou utilizar. Este daqui. Então, ele já preencheu aqui para mim o estado, a cidade, o endereço, eu vou colocar o número aqui, deste endereço, o bairro. Em seguida, você vai ter que fornecer, né, as informações de telefone, e-mail. Colocar aqui o meu e-mail. Os dados de cobrança do cliente. Vou colocar o vencimento no dia 10, continuar com boleto e pós-paga. Aqui o local de cobrança. Então, você sempre vai colocar aquele que você utiliza para realizar o faturamento. E aqui, se é para enviar e-mail. Vamos deixar aqui registrada, né, o tipo de cobrança. E vamos incluir. Esse mesmo procedimento também será realizado através do app Salesforce. Clicamos em incluir. Perfeito. Então, aqui eu já tenho o cadastro do meu cliente que eu estou prospectando. Então, aqui pela web, eu já tenho o cadastro do meu cliente. Então, vou seguir aqui para o final. Tem aqui o webinar Osimap, que é o meu cliente que eu estou prospectando. Então, como que eu vou fazer a etapa através da web? Eu posso tanto criar um atendimento e seguir o meu fluxo desde o comercial, que ele está lá vendendo os serviços ao cliente, ou senão eu já posso ir direto aqui em pedidos e já criar um pedido. Eu vou criar um pedido aqui, mas vocês podem seguir o fluxo normal de vocês. Eu vou clicar aqui em novo. Deixa eu diminuir aqui a minha tela para vocês visualizarem. Vou clicar aqui em incluir pedido. Sempre será através do pedido que será verificado e validado através do RBX se no endereço que aquele cliente forneceu possui viabilidade técnica. Então, se você não trabalha com pedido ainda ou tem interesse de trabalhar com pedido, a gente também pode fazer um treinamento com vocês para que vocês comecem a trabalhar com pedido juntamente com a integração do Osimap. E outras integrações que também são utilizado o pedido para fazer essa validação. Então, aqui eu já tenho todo o cadastro do meu cliente, eu vou colocar um plano que ele vai utilizar, ou pode ser um pacote ou um serviço, no caso aqui eu vou colocar um plano de SCM, incluindo aqui o plano. Ele já está com um plano cadastrado aqui, um plano SCM. Caso tenha adesão, vocês podem incluir a adesão do endereço de instalação seja diferente do endereço de cadastro, vocês também podem informar. E aqui, ó, no campo viabilidades, é aonde a gente vai verificar a viabilidade e fazer a reserva para essa porta aonde o cliente está fornecendo o endereço. Então, aqui eu clico em viabilidade, vejam que eu tenho aqui viabilidade Osimap. Então, aqui, ó, clicando nele, ele me traz para a tela de viabilidade.
Eu vou só clicar aqui em viabilidade, ó, ele vai realizar a viabilidade. Eu clico em OK. O sistema valida, né, junto com a OZMAP, se possui viabilidade para aquele endereço e vai me trazer o retorno. Pode ser que muitas vezes não possua viabilidade, mas daí o RBX ele vai informar. Então, aqui no caso, ele trouxe pedido com viabilidade, mas pode acontecer de pedido não possui viabilidade. Eu vou clicar em OK. Em seguida, ele já me traz a tela aqui das portas que estão livres para que eu possa fazer a reserva. A reserva, ela só pode ser realizada através do pedido. Ela não consegue ser realizada de outra maneira. Tanto o cancelamento dessa reserva também. Então, uma vez que você pretende fazer a reserva, sempre lembre que é através do pedido. Então, aqui eu vou clicar nessa porta número 1 e vou reservar a porta. Clicando em OK, vejam que ela já aparece com a cor vermelha. Situação reservada, o número do pedido, o usuário que realizou o procedimento juntamente com a data e a hora. Então, aqui eu já consigo fazer uma validação de quantas portas ainda estão livres, quantas estão reservadas e algumas que estão ocupadas. Então, eu já consigo verificar a quantidade que eu tenho disponível. Se houver a necessidade, a gente tem também o ícone aqui que cancela essa reserva. Basta só clicar no ícone aqui que ele cancela a reserva da porta que foi realizada a reserva. Então, eu só fiz aqui para demonstrar para vocês e vou fazer a reserva novamente. Para depois eu fazer a ativação dessa porta lá no equipamento do meu cliente. Então, aqui eu já fiz a reserva, vou clicar no botão sair e vou finalizar o meu pedido. Vou colocar aqui pedido encerrado e vou clicar em salvar. Voltando aqui, o meu pedido já está encerrado. Através deste ícone, no momento que eu gerar o contrato do meu cliente, ele já não é mais um cliente mercado, não é um cliente mais prospecção, ele vai ser um cliente da minha base. Automaticamente o RBX vai se transformar em um cliente da minha base. Eu não vou precisar replicar todas as informações dele para a base de dados dos meus clientes. Então, eu vou clicar aqui em gerar contrato. O sistema vai perguntar se eu confirmo, se eu desejo realmente que seja gerado esses contratos, eu vou clicar em OK. Ó, contratos criados com sucesso. Vou dar um OK. Aqui daí eu já não preciso continuar nessa tela de cadastro do cliente mercado. Se eu for lá na tela de cadastro, empresa, clientes, cadastro, aqui eu vou para o último. Clicar em ver todos. Eu vou no último cadastro aqui. Então, a gente tem o webinar OZMAP. Aqui ele já está com o contrato dele gerado, está em instalação, tá? Então, o meu técnico ainda não instalou, não fez a inclusão do equipamento e também não ativou aquela porta. Então, vamos fazer na prática como ele vai fazer aqui no sistema web. Lembrando também vocês que semana que vem eu vou mostrar como realizar através do app Salesforce e Workforce esses mesmos procedimentos que a gente está realizando aqui pela web. Então, aqui em equipamentos, eu vou clicar e vou incluir um equipamento no meu cliente, pois eu preciso estar fazendo a ativação dele. Então, a data de ativação vai ser a data de hoje, eu vou informar o contrato, eu vou informar a origem como dato. Aqui eu vou informar o item que eu vou incluir, o equipamento. Vou colocar uma ONU, a locação, e aqui eu vou clicar em OK. Eu tenho que colocar o complemento.
Perfeito. Equipamento incluído com sucesso. Então, o equipamento do meu cliente eu já incluí. Qual será a próxima etapa? A próxima etapa agora é fazer a ativação daquela porta que está reservada. Então, através deste ícone, consultar as caixas de atendimento no Ozimep é aonde eu vou fazer a ativação. Então, ao clicar, ele já vai me direcionar para aquela tela onde está a reserva que eu fiz através do pedido. Só que aqui, vejam que eu consigo fazer a ligação. Então, ela já está reservada para o meu cliente e agora eu consigo fazer a ligação para que daí em seguida eu faça a ativação do contrato. Então, vou clicar aqui em ligar equipamento nessa porta. Ele ligou já o equipamento. Caso eu verifique a necessidade de desligar, ele tem um botão aqui que eu posso fazer isso de forma manual. Mas uma vez que o contrato desse cliente for cancelado, tanto por uma rotina automática do RBX ou manualmente, a integração do RBX junto com o Zimap, ela faz daí o desligamento de forma automática. Então, tem uma validação no sistema RBX, identifica esses contratos que estão cancelados, que tem vínculo com o equipamento ligado junto com a Ozimap, e junto com a integração, ele faz essa desvincula, né, o equipamento da porta, deixando ela livre novamente. Então, aqui eu já deixei ele ligado, ele já está ocupado, vejam que ela está ocupada, ela traz o nome do cliente, o equipamento e o usuário que realizou juntamente com a data e o horário. Então, aqui para baixo eu consigo verificar outras portas que estão livres nessa CTO que eu cadastrei. Clicando em voltar aqui, eu vou ativar o contrato do meu cliente. Todos esses passos vocês podem estar realizando através de um fluxo ou de tópicos, através de atendimento, tá? Conforme a regra de negócio de vocês. Então, aqui o contrato do meu cliente já está ativo, sendo que o meu técnico também pode realizar a ativação também pelo app Workforce. Aqui ele já está funcionando, então vamos repassar algumas informações referente à integração. O que a integração junto com o RBX e a Ozimap consegue realizar atualmente? Consegue fazer a viabilidade através de um pedido, fazer a reserva deste pedido, cancelar a reserva do pedido, reservar o pedido através do app Salesforce, cancelar também essa reserva através do app Salesforce e reservar e cancelar a reserva do equipamento daquela porta através do web, como a gente realizou agora há pouco. A gente consegue fazer a ativação, né, do equipamento via web e também desligar ele via web. E como vocês viram, eu realizando, a gente também consegue fazer a ligação dele e desligar o equipamento através do app Workforce, que a gente vai mostrar na parte 2 na semana que vem, que é o próximo webinar. Então, aqui o meu cliente, ele já está ativo, mas pode ocorrer o cenário do cliente pedir o cancelamento. E uma vez o cliente pedindo o cancelamento, pode ser que uma rotina do meu cobrador execute e faça isso de forma automática, ou se não, eu faça isso de maneira manual, aqui através da tela de contratos, clicando no botãozinho cancelar. Neste momento, ao cancelar, como eu falei para vocês, vai ter uma rotina de forma automática que vai desvincular, desligar, né, aquela reserva de ligação que a gente fez, né, do equipamento do cliente. Então, eu vou clicar aqui em cancelar, ele vai me perguntar qual é o motivo, vocês vão colocar o motivo aí que o cliente passou para vocês, que ele está realizando o cancelamento dos serviços, e eu vou clicar em confirmar. Contrato cancelado com sucesso. Agora a gente vai ver como que ficou a situação lá do equipamento. Então, voltando aqui, venha no ícone equipamentos. Então, a gente já tem o equipamento, ele já traz aqui a situação cancelado.
né, a data de ativação e a data de desativação vai ser a mesma, pois é o teste que a gente está realizando, mas o de vocês vai mostrar a data corretamente, quando foi ativo e cancelado. Clicando no mesmo ícone quando a gente fez a ligação, a gente vai clicar para visualizar como está o equipamento, ó. Vejam que ele não está mais ocupado e a porta número 1 que a gente fez a ligação, ela já está livre. Então, eu posso fornecer essa porta para um próximo cliente que eu irei fazer a venda, né, naquela região, naquele mesmo endereço que aquele cliente me passou. E todas essas alterações, inclusões e cancelamentos, eles são apresentados lá no log quando a gente faz a busca para verificação. Vou mostrar para vocês como que funciona. Então, aqui o caminho para visualizar todas essas informações é através do log, acesso e transações. Então, como eu estou realizando na data de hoje, eu vou colocar o filtro de data e hora como hoje, e eu vou colocar a descrição aqui, o código do meu cliente, para que ele traga só informações do meu cliente nesse log. Eu vou esperar o sistema trazer as informações. E aqui, daí eu tenho todas as informações, desde do cadastro do cliente, a inclusão, né, do equipamento, aqui quando fez a inclusão também do equipamento e quando ele foi cancelado. Então, a gente tem aqui todas as informações. Vocês podem acompanhar através do log como que funciona daí todas as etapas que foram realizadas. Aqui no cliente também, quando é realizado a desativação do equipamento, essa rotina também é executada. Então, como eu realizei o cancelamento, aqui não vai aparecer a opção de desativar. Mas se houvesse a opção de desativar, ele também tem uma rotina automática que tira, né, desliga a porta deste equipamento que eu fiz a inclusão. Então, no cancelamento e na desativação do equipamento, eu tenho a rotina de forma automática que desvincula, né, o equipamento naquela porta que eu fiz a ativação. Então, junto com a RBX e a OSIMAP, eu consigo fazer desde a viabilidade, né? A viabilidade daquela porta, daquela OLT que está lá cadastrada, né, no OSIMAP, e eu consigo também fazer a ligação, cancelar a reserva, né? Ou fazer a reserva, e também eu consigo, ao cancelar o contrato, que de forma automática isso seja também retirado lá da OSIMAP. É interessante que todos esses procedimentos eles sejam realizados no RBX. Você pode fazer toda a sua documentação lá na plataforma da OSIMAP, conforme está aqui na OSIMAP que a gente fez, ó. Você faz toda a sua documentação, cadastra todos os equipamentos, todos os itens para fazer o mapeamento, para facilitar a instalação, né, dessas portas e de cada equipamento no cadastro do cliente, e em seguida vocês podem daí fazer todos os procedimentos de viabilidade até o cancelamento do cadastro do cliente, que é a desativação, no sistema RBX. Aqui vocês vão fazer toda a documentação. Então, vocês vão montar uma estratégia, através dessa estratégia que vocês tiverem aqui, esse projeto montado, o RBX ele vai validar e informar quais portas estão disponíveis para que vocês consigam fazer, né, essa ativação. Eu tenho algumas informações aqui que são importantes, que são através da tela, né, do OSIMAP. Então, o que precisa para o equipamento funcionar? Então, deixa eu rolar aqui, a gente tem um manualzinho não, um manual, né, que consegue daí informar algumas etapas que vocês vão passar na configuração. Algo importante, quando a caixa não estiver sendo apresentada lá no sistema RBX, é necessário que vocês verifiquem se ela está em estado de implantação, certo? Se ele não estiver com a opção implantado, não vai apresentar. Então, aonde que eu venho para verificar essa opção? Aqui na OSIMAP. Então, deixa eu diminuir aqui.
Vou clicar aqui. Eu vou ver as propriedades. Esse daqui já está cadastrado, mas vocês vão fazer o cadastro e daí ele vai apresentar para vocês. É este campo aqui que eu estou falando. Estado de implantação. Ele precisa estar implantado para que daí a CTO apresente para mim e juntamente com as portas que eu preciso fazer a conexão, né? Fazer a ligação do equipamento junto a essas portas. Então, aqui precisa este campo estar implantado. Se você não está conseguindo visualizar a CTO, provavelmente ela está aqui como não implantado. Então, verifique aqui e sempre cadastre como implantado as CTOs que devem estar apresentando a opção para você verificar e fazer a ligação das portas. Outro item importante que precisa ser verificado é se o campo permite conexão de cliente. Ela precisa também estar marcada. Então, vamos verificar aqui. Aqui está implantada. Permite conexão do cliente. Aqui, ó. Este campo aqui. Então, aqui na suíte, eu cadastrei o meu suíte já depois do meu CTO. Eu tenho que deixar esse campo aqui marcado também para que eu consiga fazer a instalação, fazer a ligação daquela porta. Então, é algumas etapas que vocês têm que verificar e configurar corretamente junto lá na plataforma da OZMAP para que daí apareça corretamente também no RBX. Todas essas etapas que eu realizei, desde a viabilidade até o cancelamento, elas são etapas que o usuário aqui no sistema RBX, ele vai precisar de permissões. Aqui no manual que eu vou disponibilizar para vocês, e já consta no nosso banco de soluções, tem aqui todas as permissões que o usuário ele vai precisar. Então, se vocês tiverem a necessidade, após a contratação, de incluir essas permissões, basta olhar no manual que ele vai estar apresentando todas as permissões que serão necessárias para aquele usuário que vai fazer as ligações ou para o pessoal do comercial que vai verificar a viabilidade possa estar executando corretamente, para que seja apresentado corretamente desde a tela de viabilidade até os procedimentos de ligar ou fazer a reserva da porta. Então, todas essas permissões estarão disponíveis lá em utilitários, central de usuários, no cadastro do usuário que irá realizar este procedimento. Todas essas funcionalidades que existem hoje no sistema web, também nos apps. Então, se você tem os seus apps, né, aqui é o meu emulador, né, tanto com o Salesforce, que é destinado ao vendedor e workforce, ao seu técnico, eu vou estar aqui apresentando como vocês realizarem. Então, vou abrir aqui o meu RBX Salesforce. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. O emulador aqui está abrindo, vou abrir de novo o Salesforce aqui. Para você encontrar na loja, né, do seu celular, é só você escrever RBX Salesforce e RBX Workforce, que vai ser apresentado para vocês. Então, basicamente aqui, né, já abriu o meu Salesforce, eu já tenho aqui os meus atendimentos, eu já tenho os meus pedidos, mas eu vou mostrar para vocês desde o início. Então, eu vou clicar aqui no maisinho, que eu vou cadastrar um novo cliente. Então, eu clico aqui em cadastro. Eu venho aqui e seleciono qual é o tipo de pessoa. Ela é pessoa física ou jurídica? Vou colocar aqui que ela é pessoa física. Eu já tenho que estar, né, prospectando o meu cliente, então eu já tenho informações de CPF, nome e endereço. Então, vou colocar aqui um CPF. Vou colocar aqui que ele vai se chamar Webinar OZMAP. O endereço eu vou colocar Rua Teste. Telefone, eu vou colocar um telefone fictício. E o e-mail, que são dados aqui obrigatórios para você passar, né, dessa primeira fase do cadastro do cliente que você está prospectando ali no Salesforce e vai verificar a viabilidade.
Clicar aqui em buscar. Caso o seu cliente ele já esteja cadastrado com esses dados aqui no seu banco de dados de clientes, ele vai trazer as opções lá para que você possa selecionar. Como esse cliente aqui não possui na minha base de dados de cliente, então ele vai solicitar de novo as informações porque eu preciso cadastrar ele num cadastro mercado, que é um cadastro de prospecção. Então, ele é uma pessoa física, que ele solicita novamente o CPF, o nome, CEP. Aqui ele vai pedir o CEP. Vou pegar aqui um CEP. O estado que o cliente ele mora. Então, daí vocês vão colocar aí a cidade, o estado do seu cliente. Vou colocar aqui que é centro. Número 20. E-mail é um dado também muito importante que tem que estar inserindo. E também, caso você tenha aqueles campos que são dados obrigatórios que você já define no RBX, ele vai trazer também tanto o Salesforce e o Workforce. Então, daí, seu vendedor, ele vai ter que preencher aqueles dados que também são obrigatórios. Aqui o telefone celular. Ok, preenchi todas as informações, eu vou clicar aqui em salvar. Ficou faltando alguma coisa aqui no telefone. Clicar em salvar novamente. Ele salvou. Aqui, ele já vem para a parte de abertura do atendimento lá do seu cliente mercado que você está prospectando. Então, se você trabalha com prioridade, né, ele vai aqui apresentar o campo prioridade e você vai informar qual é o tipo de abertura, se ele é tópico ou fluxo. Se você trabalha com fluxo de vendas, que é desde o início até a instalação, você pode estar utilizando. Eu vou utilizar um de exemplo que a gente tem aqui, que é o de venda, de webinar. Caso você queira ver o fluxo que a gente monta desde uma venda até a instalação, entre no nosso canal do YouTube, que lá tem um webinar referente aos fluxos que a gente cadastra e você pode ter uma noção de como realizar o seu também. Aqui o assunto eu vou colocar teste webinar. Aqui a iniciativa foi de quem? Foi do cliente ou foi do usuário do app Salesforce? Eu vou colocar que foi do atendente aqui, que ele está prospectando. Aqui é uma data de agendamento que você pode colocar para entrar em contato. Vou colocar aqui um horário fictício e data também, para dar sequência, né? Vou clicar em um botão salvar. Ele vai perguntar se tem algum tipo de anexo que deseja estar inserindo. Caso sim, você queira tirar a foto ou incluir a foto do documento do cliente que você está prospectando, é só clicar no maisinho, ele vai abrir a câmera, ou para você tirar a foto, e esse daqui você vai acessar a sua galeria do celular para anexar, então, a foto aqui. No caso, eu não vou anexar nenhuma foto. Vou passar aqui já para a etapa da inclusão do pedido, né? Então, aqui ele traz já para mim um campo de leitura, data da assinatura, quem que foi o vendedor, se tem alguma observação. Então, se o meu cliente está de acordo com essa leitura, então eu vou deixar ela de 1 a 31 com vencimento no dia 10 e vou salvar. Campo obrigatório, vamos ver o que ele falou. Já foi. Então, basicamente, a gente já fez o cadastro do cliente do tipo mercado. Veja que ele está aqui, ó, o webinar Rosimap. Eu posso acessar ele, eu posso tanto verificar, né, o assunto, ver o cadastro desse meu cliente, ver ele no mapa e também incluir algum tipo de anexo. E se eu for também no pedido, eu já vou ter ele já com a abertura. Então, aqui, por último, já tenho já o pedido do meu cliente, o webinar Rosimap. Então, aqui, clicando nele, eu vou passar por algumas etapas. Então, vejam que aqui ele já mostra, né, o número do pedido, os fluxos que são de autorização do pedido, a situação que está como proposta, a data e hora do pedido
e da assinatura, o nome do vendedor, que são aquelas etapas que a gente preencheu anteriormente. Então, aqui a gente já tem o código do cliente, nome e o e-mail dele. Isso facilita bastante para vocês verificarem e entrarem em contato com o cliente. Aqui em cima, ele já apresenta a possibilidade de você realizar a viabilidade. Então, é aqui que a integração do OZMap vai entrar junto com o Salesforce. Aqui você vai verificar se aquele endereço que o cliente te passou possui viabilidade para você fazer a instalação dos serviços que você está vendendo. Então, eu vou clicar aqui em realizar viabilidade. Ele pergunta para mim se tem certeza que deseja realizar a viabilidade do pedido. Eu vou informar ok, né? E ele pede para aguardar que ele está realizando a viabilidade. Aqui, no caso, ele apresentou para mim sem viabilidade, porque ele está aqui com um xizinho vermelho. Isso pode ocorrer quando a sua OLT, a sua porta, ela já não está disponível, e daí você não vai conseguir incluir daí um cliente para aquele endereço. Então, daí sempre o seu comercial tem que ficar atento, né? Se possui viabilidade ou não, para daí seguir adiante com aquele pedido. Eu vou criar um novo pedido via sistema. Eu quis mostrar isso daqui só para vocês verem o ícone de quando não tem a viabilidade. Agora eu vou mostrar de quando tem a viabilidade. Então, eu vou entrar aqui no meu sistema, vou criar o pedido. Lembrando que ele ainda é um cliente do tipo mercado. Então, eu vou lá no último. Aqui o pedido, né? Vejam que também via sistema ele já traz para mim que este cliente não possui viabilidade, ó, sem viabilidade no OZMap. Então, toda a interação que você faz através do app também traz as informações aqui para o sistema web. Eu vou clicar aqui em novo. Vou só fazer uma alteração no endereço. Agora, a gente tem o ícone aqui, ó, com viabilidade. Vejam que o símbolozinho é de V e ele fica com a cor verde. Então, sem viabilidade, é que não possui viabilidade para aquela porta, para aquele endereço que o seu cliente repassou. E quando estiver verdinho, ele possui viabilidade e tem porta disponível também. Caso não tenha, você pode fazer a reserva de porta, que daí você pode tanto daí verificar quantos clientes solicitaram para aquela região, para aquele determinado endereço. Então, aqui a gente já tem a viabilidade. Então, vou transformar isso daqui em pedido. Vou informar agora o plano, né, que meu cliente adquiriu. O plano. Vou pegar um exemplo aqui de 100 megas degustação. Você vai informar o plano, a quantidade de vigência, se ele tem adesão, o início da cobrança dele. Isso daqui você pode ir alterando, o vendedor pode ir alterando através de como ele for incluindo, né, o pedido e conforme o cadastro do cliente. Aqui ele já pode criar a autenticação da central do assinante para o cliente, né? Não preciso estar criando aqui. E caso tenha adesão, informar o valor da adesão. Então, aqui o meu cliente ele já tem viabilidade. Eu só vou designar agora o atendimento, né? Para o meu workforce, para o meu vendedor, que agora ele vai fazer o quê? Vai fazer a instalação daquela viabilidade que a gente acabou de fazer. Então, o vendedor ele consegue fazer a viabilidade, consegue informar todos os campos do cadastro do cliente através do pedido, e em seguida, com o fluxo conforme vocês trabalham, vai ser apresentado a maneira para que vocês possam seguir com a instalação. Então, voltando aqui, agora eu vou abrir o meu Workforce. Deixa eu ver se o atendimento está na fila. É muito importante isso, que o atendimento esteja na fila, a situação da OS, senão não apresenta para o seu
para o seu técnico esse atendimento para que ele possa dar sequência, né? Alterei aqui via sistema. Agora, se eu carregar o meu workforce, vai aparecer o atendimento. Então, veja aqui, teste webinar 2. Ele informa aqui o número do protocolo, a rua, né? E a situação que está na fila. Então, aqui a gente tem alguns ícones importantes, opções aqui que você pode designar o atendimento, inserir dados adicionais e também as ocorrências que você pode estar incluindo. E aqui uma rota que daí vai estar mostrando para o seu técnico referente à casa do cliente. Tem o campo de solução, anexos, a assinatura do cliente e aqui a parte dos equipamentos. Então, aqui a gente tem no estoque, né? O seu técnico já tem que ter uma locação cadastrada, e nessa locação precisa conter os equipamentos e os seriais. Então, aqui eu vou informar os equipamentos, ou se não, você pode clicar aqui nos 3 pontinhos, e se ele já tiver um equipamentos do cliente, vai apresentar. Igualzinho a gente fez. Então, se você fez através do Salesforce, fez uma reserva, não precisa estar incluindo, que aqui já vai estar apresentando. Então, ele já apresenta aqui as opções. Eu já tenho aqui a porta da CTO1, a CTO2 e a CTO3. Então, eu venho aqui, informo qual delas que eu quero estar fazendo o ligamento, ele vai me apresentar elas. Como no caso aqui, ele não deixa eu fazer a ligação para essas portas aqui, pois eu já fiz a reserva para uma delas. Então, ele já me deixa sem opção de fazer a reserva em outras portas. E isso é um bloqueio para o seu técnico não ficar fazendo várias ligações indevidas. Então, aqui, basicamente, ele já tem já o equipamento, todas as informações através da reserva que foi feita lá no Salesforce. E vou informar a caixa, o equipamento e a porta que eu desejo estar ligando. Vou fazer a ligação do equipamento. Ele vai perguntar para mim se eu confirmo a ligação do equipamento. Eu vou informar que sim. Ok. Ele falou que essa porta não está disponível. Vamos ver o seguinte. Perfeito. Ó, equipamento ligado com o ZMAP. Vejam que a cor do equipamento ele estava cinza e agora ele ficou para a cor verde. Então, aqui você já consegue verificar que deu sucesso, né, na ligação junto à porta lá com a CTO. E se você voltar, ele apresenta aqui também nos equipamentos do cliente. E aqui, na abinha dos equipamentos do cliente, vai apresentar também. Vamos clicar novamente, ó. Tá lá a ONU-GPON com serial 2 já disponível. Caso haja necessidade de realizar o desligamento, ele consegue realizar esse procedimento aqui mesmo pelo Workforce. Ele clica aqui na opção desligar e clica em OK. Ele faz o desligamento e é desconectado da porta. Igualzinho ao Salesforce, é onde consegue fazer a reserva e também desligar, né, aquela reserva caso seja necessário. Vou ligar aqui novamente para mostrar novamente para vocês aqui. Ligar equipamento. Ligou o equipamento. Então, ele já pode concluir, né, essa instalação que foi realizada no cliente com sucesso. Então, ele pode aqui alterar. Ou ele já pode estar a caminho, já em execução, e colocar já essa OS como concluída e encerrar daí a instalação. Lá no sistema web já vai apresentar também que já consta a ligação para este equipamento. Então, lá no nosso cliente, né, teste webinar 2, aqui. Se a gente for vir mesmo aqui na tela de equipamentos, não precisa sair da tela dele, vem aqui no equipamentos do cliente.
Você vem aqui na consultar caixas de atendimento no OSIMEP e você consegue ver aqui, ó, a, a porta número 2 com a situação ocupada, né? O nome do cliente e o código do cliente, o equipamento, o usuário que realizou o procedimento e a data e a hora. E você consegue também verificar as demais splinters que têm portas disponíveis, ou se elas estiverem reservadas ou ocupadas. Daí vai trazer todas as informações aqui. E se você quer realizar uma atualização das caixas de atendimento, junto da integração do RBX com o CIMEP, é só você clicar aqui em atualizar. Ele vai perguntar se você confirma a atualização das caixas de atendimento. Assim, você vai trazer todas as informações lá da OSIMEP para o sistema RBX, para que sejam atualizadas em tempo real. Assim, você tem uma noção de tudo que tem disponível, ocupado e reservado. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês conseguem fazer através do sistema RBX junto com os IMAPs. Os IMAP, a integração os IMAP. A viabilidade do pedido, a reserva do pedido, o cancelamento dessa reserva através do pedido, sempre lembrando que você só consegue cancelar a reserva lá no pedido. E também fazer a reserva do pedido pelo aplicativo Salesforce, igual eu mostrei para vocês. E também cancelar essa reserva através do aplicativo. Reservar e cancelar o equipamento via web. Então, você consegue também realizar isso através do pedido via web e também fazer a ligação dele via web, através do equipamento do cliente, consultando as caixas do OSIMEP. Se houver a necessidade, você consegue fazer o desligamento, a ligação, e a ligação do equipamento através do app Workforce e também um desligamento dele. Então, todas essas opções, elas estão disponíveis para que você possa realizar de forma manual. O que é automatizado hoje, junto com a integração, é no momento que você realiza o cancelamento, né, do contrato do cliente, tem uma rotina que verifica que foi cancelado e automaticamente desliga o equipamento daquela porta que foi feita a ligação. Da mesma maneira, caso você desative um equipamento, você também terá de forma automática o desligamento daquele equipamento. Então, é uma forma a mais de vocês já terem automatizado as portas livres, né, de um cliente que solicitou o cancelamento ou de um equipamento que você vai realizar a troca e está desativando ele, ok? Então, basicamente, seriam essas informações que eu tenho para passar para vocês, né? Gostaria de agradecer muito pela participação de todos. A gente se encontra no próximo webinar.